No vídeo de hoje a gente vai falar sobre pré-fermento, tá? Para que serve o pré-fermento? Cada pré-fermento vai servir a um propósito, mas o que eles têm em comum? Eles vão dar início ao processo de fermentação antes que você comece o processo de sova da sua massa. O que isso quer dizer? A sua massa vai começar a fermentar antes de você começar a trabalhar. Normalmente, a gente pega uma porcentagem de farinha e de água dessa massa e constrói esse pré-fermento. E aí a gente tem duas opções: ou usar o fermento todo da receita já no pré-fermento, ou, normalmente, usar uma parte desse fermento no processo de pré-fermentação e o restante na hora de fazer a massa. Eu particularmente gosto de usar o fermento todo no pré-fermento. Uma vez que eu estou tendo o trabalho de fazer esse pré-fermento, eu já prefiro adicionar o fermento todo e aí controlar o processo do pré-fermento e depois adicionar ele na massa. Beleza? A gente vai falar hoje de 3 pré-fermentos, tá? Existem outros e até muitas pessoas consideram o fermento natural como um pré-fermento. Eu já não considero, eu considero o fermento natural um processo de fermentação quando você o adiciona à massa e não ele como um pré-fermento, tá? Então eu considero ele como um fermento e quando você adiciona, você inicia o processo de fermentação, mesmo que você tenha que ativar esse fermento natural. Beleza? Então, pessoal, vamos começar com 3 processos de pré-fermento. A gente vai falar sobre esponja, polish e abiga, tá? E eu optei por usar a quantidade inteira de fermento. Aqui para essa receita eu estou usando fermento biológico seco, tá? Mas você pode usar o fermento biológico fresco sem problema nenhum. Se você quiser até ativar o seu fermento mais rápido, o fresco tende a ser mais rápido, tá? A diferença é pouca, mas o fresco ele tem uma ativação, principalmente na água, mais rápida. Beleza? Então, como é que funcionam esses pré-fermentos? Então, a esponja. A esponja a gente vai usar uma parte de farinha para 2 partes de água. Então, se você estiver usando 100 de farinha, você usa 200 de água. Beleza? Polish. Polish você vai usar a mesma parte de água e de farinha. Então, se você vai usar 200, aqui você usa 200. Se você vai usar 100, aqui você usa 100. E a biga? A biga você vai usar 2 partes de farinha para 1 parte de água. Então, se você usa 200, aqui você vai usar 100. Se você usa 400, aqui você usa 200 e assim por diante. Então, 2 partes de farinha para 1 de água. Eu prefiro usar a quantidade toda de fermento. Seja para fazer a esponja, seja para fazer o polish, seja para fazer a biga, eu já adiciono toda a quantidade de fermento. Se você for fazer especialmente a esponja, o ideal é que você use um pouco de açúcar. Se você for fazer o polish ou a biga, o açúcar passa a ser um opcional, uma vez que essa fermentação é mais lenta, tá? Qual que é a diferença dos 3 pré-fermentos? Quando você vai usar cada um? Esponja você vai usar para uma fermentação mais rápida, tá? Então, uma vez que você prepara a esponja, a gente já vai mostrar isso, ela deve ficar num processo de meia hora até no máximo 2 horas em temperatura ambiente. Então, uma vez que você mistura a farinha, o fermento, a água e o açúcar, esse processo deve durar de meia hora, ou seja, 30 minutos, né, que é para iniciar esse processo de fermentação, até no máximo 2 horas, tá? E aí sugestão é que você use a esponja para uma fermentação em temperatura ambiente de 12 horas, por exemplo, tá? Então, a indicação da esponja é para uma fermentação mais rápida em temperatura ambiente, tá? Então essa é a sugestão para o uso da esponja. Você pode usar do jeito que você quiser, mas essa é a sugestão. Polish.
Como o polish é uma parte de farinha e uma parte de água, o ideal é que você use o polish para massas mais hidratadas. E que você utilize para fazer o polish uma farinha que absorva bem a água. Uma vez que a gente inicia o processo de fermentação, através do polish, através do pré-fermento, o ideal é que você tenha uma farinha com boa absorção de água. O polish você pode usar de 2 a 4 horas em temperatura ambiente, talvez 6 até 8 horas no máximo, tá? Ou até 24 horas na geladeira. Então você vai misturar sua farinha, seu fermento e a água, e aí você pode deixar algumas horas em temperatura ambiente, tá? Coberta, obviamente, ou coloca num recipiente fechado, preferencialmente aqueles de tampa hermética, na geladeira por até 24 horas, tá? O ideal é que ele fique 12 a 20 horas na geladeira, no máximo 24, tá? Por quê? Porque ele vai ter 100% de hidratação. Então, o ideal é que ele não passe muito tempo para que ele não perca a estrutura. Usa uma farinha preferencialmente de média força para forte. Por outro lado, o mais importante é que essa farinha tenha uma boa absorção de água, tá? Então, não deixa o polish fermentar muito. Ideal é 4 horas em temperatura ambiente, onde você vai provavelmente conseguir os melhores resultados, tá? Ou 12 horas na geladeira. E aí você vai tirar da geladeira e vai usar imediatamente. Então você não precisa esperar o polish ambientar, por exemplo, tá? Uma vez que o processo de fermentação já foi iniciado. E por último, a biga. A biga ela é mais seca, tá? Então a tendência é que você use a biga não para massas muito hidratadas, você pode usar sem problema nenhum, mas para massas mais estruturadas, com mais sabor de maturação. A biga você pode deixar na geladeira, se você usar uma farinha forte, de 24 a 48 horas, tá? O processo total da biga para pizza é de no máximo 72 horas. O que significa que se você usou uma farinha forte e a sua biga ficou na geladeira por 24 horas, você pode fazer uma fermentação de até 48 horas, somando 24 da geladeira mais as 48 depois que você fez a tua massa, você tem aí 72 horas, tá? Então esse é o ideal da biga. Agora, se você deixa a tua biga 24 horas na geladeira, por exemplo, você pode adicionar mais 24 horas. Então eu deixei a biga 24 horas na geladeira, eu vou misturar na massa e a minha massa pode fermentar por mais 24 horas sem problema. O importante é que chegue até 72 horas. Dá para fazer mais tempo? Claro que dá, tá? Mas para pizza ela perde um pouco da estrutura. Se você já comeu pão italiano, você deve ter sentido aquele azedinho do pão italiano. Aquele processo muitas vezes é conseguido através de uma biga. O processo para a gente fazê-los é basicamente o mesmo, tá? Aqui eu vou usar eu vou fazer um polish, tá? Então eu estou usando a mesma parte de farinha para a mesma parte de água. O processo é o mesmo. Começa com a água na tigela, tá? Você pode despejar o seu fermento. E aí a gente adiciona a farinha e vai misturando, tá? Você pode até misturar com uma colher. Nesse caso, como eu estou fazendo polish, eu não vou usar o açúcar, tá? Eu vou deixar o açúcar para esponja. Se você quiser, você pode até peneirar a sua farinha, tá? Em todos esses processos, você pode usar 10% da farinha, 20%, 30%, em alguns casos até 40% no pré-fermento. O que significa? Que se você for fazer 1 kg de farinha, tá? Se você for usar 1 kg de farinha para a sua massa,
você pode usar 200, 300 gramas, por exemplo, para fazer um polish, tá? E aí, o que você tem que ficar esperto? O que você tem que prestar muita atenção? Na questão da hidratação, tá? Então, se a tua receita, por exemplo, é de 60% de hidratação, tá? Eu estou usando 200 gramas de farinha e 200 ml de água para 1 kg. Quando eu for fazer essa receita, eu vou usar, se eu estou usando 200 de farinha, eu vou usar 800, é o que falta para completar 1 kg. Beleza? Toma cuidado para você não se perder na matemática. Então, 200 aqui para completar o meu quilo, eu vou precisar de 800. 800 eu vou incorporar na hora de fazer a minha massa, beleza? Aí se eu estou usando 100 de água e a minha receita pede 600 de água, eu vou ter que gravar que eu estou colocando 100 aqui. Então, eu vou adicionar 500, tá? Então, o pré-fermento não pode atrapalhar a proporção da tua receita, tá? Então, você tem que fazer essa conta, beleza? Não tem segredo, é só você pegar os números totais, você desconta o que você usou aqui e no dia seguinte, por exemplo, se você deixar fermentar da noite para o dia, o teu polish, você só completa, tá? Não tem problema nenhum. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, cobrir com papel filme e esse polish vai ficar 12 horas na geladeira para eu usar amanhã, tá? Só lembrando, todas as receitas desses 3 pré-fermentos estão lá no nosso e-book grátis, tá? É só você olhar na descrição do vídeo que você baixa esse e-book. Beleza? Então eu vou deixar ele 12 horas na geladeira, tá? E aí depois a gente vê como é que faz a massa. Então esse processo, tá? Pega a água, joga o fermento, joga a farinha, não vai sal, o sal você só vai adicionar depois. É o mesmo para esponja, para o polish e para a biga. Bom, retomamos, tá? Tá aqui o nosso polish. Você pode ver que ele tem já bolinhas, tá? E como eu falei, você tira ele da geladeira e já usa, tá? Eu vou adicionar aqui o sal. E deixar dissolver bem esse sal, tá? Lembra que eu fiz a proporção de água e farinha somando, subtraindo o pré-fermento da minha receita total. Aí o que faltou eu já separei, tá? Então você usa esse processo. Você fez o teu pré-fermento, você separa, né? Subtrai o que você já usou no pré-fermento e aí você completa na hora que você for fazer a receita. Se você for usar esponja no mesmo dia, polish 12 horas, 20 horas, 22, 24 horas, no máximo, do máximo, do máximo, se você usar uma farinha forte, tá? O legal do polish é você fazer com 8, 12 horas de geladeira. E a biga tá um pouco mais. A biga pode chegar 24 a 48 horas de fermentação. Num total, processo total, né? Desde o pré-fermento até o uso, 72 horas, tá? Então o que eu faço? Esse processo você vai usar para esponja, para o polish, para biga, tá? Eu vou derramar o meu pré-fermento e misturar, tá? Então esse pré-fermento que eu estou usando, ele corresponde a 20% da minha receita. Deixa eu deixar esse cara aqui. E aí você mistura, tá? Como se fosse o fermento, tá? Como se você estivesse dissolvendo seu tablete de fermento. Aqui eu tenho toda a minha água, né? Que já foi incorporada. E aí eu vou adicionando a farinha, tá? E vou seguindo o meu processo. Tá bom? Então daqui pra frente é só eu fazer a minha massa
normal, tá? Minha receita normal, você pode pegar qualquer receita lá do nosso e-book e fazer, beleza? Essa daqui então vai dar uma massa com mais alvéolos, mais hidratada, uma massa bem leve. Eu optei por não fazer autólise, eu acho que tem um ou outro vídeo aí que eu faço polish com autólise, tá? Num outro vídeo eu vou explicar com mais calma todo esse processo, a quebra que a autólise realiza e tudo mais, tá? E de novo, tá? Pré-fermento não é para criar estrutura, não é para desenvolver glúten, ele é uma forma de você iniciar o processo de fermentação para determinado propósito, seja para acelerar a fermentação total, seja para obter uma hidratação maior, seja para conseguir uma estrutura, sabor e aroma e odor, né, perfume diferenciados, tá bom? Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, essa massa eu vou sovar na mão e a gente se vê.